Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que parece simples, mas olha, é cheio de surpresas. O futuro do papel. No mundo que é dominado por telas, qual é o lugar de um material tão antigo? Pois é, a resposta é bem mais complexa do que a gente imagina. Bom, vamos começar com a pergunta que com certeza está na cabeça de todo mundo. Com tablets, e-mails, assinaturas digitais, é muito fácil pensar que o papel já era, né? Que está com os dias contados, virando uma relíquia. Essa é a percepção geral. Mas será que os fatos confirmam isso mesmo? Olha, à primeira vista, os números parecem dizer que sim. Se a gente olhar para esse gráfico, o consumo global de papel caiu, e caiu bastante, de 400 milhões de toneladas em 2013 para uns 370 milhões em 2022. São 30 milhões de toneladas a menos em menos de uma década. Parece um caso encerrado, né? Mas a história não termina aqui, não. E um dos grandes motores dessa mudança, claro, é a nova geração. Para quem tem hoje entre 5 e 15 anos, o digital não é uma opção, é o padrão. A ideia de imprimir um trabalho de escola ou ler um livro de papel pode até soar meio estranha. Isso, claro, é um desafio gigantesco para toda a indústria. E é exatamente aqui que a nossa análise fica interessante de verdade. Porque por trás desses números que parecem indicar um declínio, existe um paradoxo. A era digital, que todo mundo achava que seria inimiga do papel, está, na verdade, criando uma nova e gigantesca demanda por ele. Como assim? É que a história do papel hoje se divide em duas partes bem diferentes. De um lado, o consumo daquele papel de escritório, de impressão, o papel sulfite que a gente conhece. Esse sim está em queda. Mas do outro lado, o papel para embalagem, sabe? Aquele das caixas do e-commerce. Esse está disparando. Pensa bem, cada comprinha online precisa de uma caixa de papelão para chegar até a nossa casa. E a escala desse crescimento é uma coisa impressionante. As projeções indicam que o mercado de papel para embalagens deve crescer 30% até 2035. 30%. Isso é uma mudança sísmica na indústria. Então, o ponto crucial é este. O uso de papel não está diminuindo, ele está se transformando. E claro, diante desse cenário tão complexo, a indústria não ficou parada esperando para ver o que ia acontecer. Pelo contrário, ela está passando por uma reinvenção super profunda. As empresas não estão só sobrevivendo, elas estão se adaptando de umas maneiras muito, muito inteligentes. Vamos dar uma olhada em como as gigantes da impressão estão fazendo isso. A Xerox, por exemplo, está criando impressoras que também digitalizam e organizam tudo na nuvem. A Konica Minolta está focando em equipamentos sustentáveis, o que atrai muito a nova geração. Já empresas como a Ricoh e a HP mudaram o modelo de negócio para contratos mais flexíveis. Basicamente, só se paga pelo que realmente se imprime. A regra agora é clara: não se vendem mais máquinas, vendem-se soluções. Os próprios fabricantes de papel também estão se mexendo e rápido. A Suzano, que é uma gigante da celulose, já sabe que o papel de escrita vai cair e está investindo pesado em celulose para outros produtos, como embalagens e até tecidos. Enquanto isso, a Chamex foca em ressaltar o valor do papel, com campanhas mostrando como o aprendizado melhora quando a gente escreve à mão. E um pilar central dessa reinvenção toda é a sustentabilidade. Hoje, quase 60% de todo o papel consumido no mundo já é reciclado. E a meta da indústria é ambiciosa, ultrapassar os 70% na próxima década. Isso torna o papel um dos materiais mais circulares e sustentáveis do mercado. Um argumento de venda poderosíssimo, convenhamos. Mas olha, a sobrevivência do papel não é só uma questão de mercado, de logística. Existe um fator humano, cognitivo, até emocional, que as telas, por enquanto, simplesmente não conseguem replicar. E isso é comprovado pela ciência, viu? Vários estudos mostram que a nossa retenção de memória, quando a gente lê ou escreve no papel, pode ser até 25% maior do que nos meios digitais. E por quê? Porque o ato físico de segurar uma caneta, de virar uma página, envolve mais sentidos. Isso cria conexões neurais mais fortes, mais duradouras. E essa citação aqui resume perfeitamente esse sentimento. O papel tem cheiro, tem textura, uma assinatura num contrato físico passa uma sensação de segurança, de permanência. É uma experiência sensorial que vai muito além da simples informação. E não para por aí. Outras pesquisas, como as da Universidade de Maryland, mostram que a leitura em papel, sem as distrações de notificações e links piscando, aumenta a concentração e a profundidade da compreensão de um texto. É por isso que, mesmo na era digital, tanta gente ainda prefere livros e apostilas de papel. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Bom, a gente chega agora na conclusão dessa nossa análise. A trajetória do papel não é de desaparecimento, não.
é de transformação. A primeira grande conclusão é essa aqui. O futuro não é um mundo sem papel. Aquela ideia de um escritório ou uma vida 100% digital se provou bem mais complexa e, em alguns casos, até menos eficiente do que a gente imaginava. Em vez disso, o que está surgindo é um futuro híbrido, um futuro de equilíbrio inteligente, onde a gente escolhe a ferramenta certa para a tarefa certa. O digital, para o que é rápido, efêmero, e o físico, para o que é importante, duradouro. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, menos volume de impressões triviais, sabe, tipo e-mails do dia a dia. Em contrapartida, o papel que for usado vai ter mais propósito. Contratos importantes, livros que a gente ama, embalagens que protegem produtos e, claro, materiais de estudo que realmente ajudam na aprendizagem. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Nesse novo mundo mais equilibrado, onde cada impressão conta, o valor de um documento físico muda, e muda muito. Talvez, em vez de se tornar obsoleto, o papel esteja se transformando numa espécie de artigo de luxo, um verdadeiro sinal de importância. Um pensamento interessante para a gente levar, não é mesmo?